Tá ok. Boa noite, eu sou o Pedro. Tá com som? O som tá ok? Perfeito. Vamos começar hoje falando um pouco sobre produto, né, design de produto. Antes disso, por fins de acessibilidade, eu vou me descrever, né, me apresentar aqui rapidinho. Atualmente, eu sou designer de experiência na Accenture, sou formado em design gráfico, atualmente também estou cursando a especialização em design de interação pela César School, e leitor aqui, porque dentro do meu plano de desenvolvimento individual, que eu vou falar um pouco mais à frente, eu estou alimentando esse repositório com resumos de livros de UX. Me descrevendo agora, né? Eu sou um homem negro, meu cabelo atualmente está cinza, que eu pintei. Estou com um fone no ouvido, perto da minha boca tem um microfone. Atrás de mim, uma parede verde clara com alguns quadros pendurados. Ok? E a gente vai começar o bate-papo hoje falando sobre o conceito de experiência, né? Quando a gente fala sobre a área de produto, sobre o X e o Y, a gente fala muito sobre o que é experiência, né? Projetar a experiência da pessoa usuária. E hoje eu vou falar aqui dentro de, assim, em cima de 3 pilares. O pilar da economia dos negócios, da antropologia e do design thinking. Na economia dos negócios, a ideia de experiência, né, ela é tida como intencional, desenhada para promover sentimentos e sensações positivas, tornando-se desse modo memorável. E querendo ou não, a ideia da economia dos negócios é o que mais se aproxima hoje da experiência da pessoa usuária, porque pega essa característica de mapear, projetar. Então, dentro do trabalho de uma pessoa designer de experiência, existe essa característica de mapear possíveis experiências, né, lidando sempre com a perspectiva do usuário, da pessoa usuária. Mas, mesmo a experiência memorável, né, uma experiência projetada, não pode ser segura, porque cada indivíduo tem uma forma de vivenciá-la. Isso significa dizer, por exemplo, que se a gente quiser pedir uma comida num aplicativo, e daí a experiência dessa pessoa não conta somente quando ela pega o aplicativo e acessa a plataforma, no caso, né, o lugar para pedir a comida. Conta todo o contexto, o dia da pessoa, se foi estressante, se ela vem do trabalho no ônibus lotado com fome e quer chegar em casa, quer pedir essa comida logo. Então, tudo isso compõe a experiência da pessoa. E parte do trabalho de um designer de experiência é mapear essas possíveis dores, né? Essas possíveis situações, os contextos. Então, esse primeiro momento, esse primeiro pilar, é muito sobre entender e respeitar o contexto da pessoa usuária. Já na antropologia, a gente pega aqui que o caminho para compreender a experiência advém do sentido de compreender as nuances culturais de diferentes grupos. Isso significa dizer que cada grupo tem características intrínsecas, e é exatamente por isso que uma pessoa que trabalha com a experiência, né, mapeando experiências, precisa estar atenta, porque cada grupo possui características, e dentro do conceito de antropologia, a gente pega os endogrupos, que são aqueles grupos que a gente tem mais familiaridade, que no dia a dia a gente troca mais experiências, a gente tem mais afinidades pessoais, ideais, características físicas, tudo isso entra no contexto dos endogrupos, e que são
mais fáceis de empatizar. A gente cria mais empatia por aquelas pessoas que têm similaridade. E tem os exogrupos, que são as pessoas que têm ideias aversas às nossas. Mas por que eu estou falando isso? Porque parte de mapear experiência é mapear todas as experiências. Então a gente não pode cair nessa armadilha de identificar só aquilo que a gente se identifica, ou que a gente gosta, ou que a gente já ouviu falar. Então é bem importante a gente ter essa percepção. Já para o design thinking, né, a ideia do design thinking, ele abarca para si a ideia de empatia, que é entender uma pessoa a partir do ponto de referência dela e não do seu próprio. Isso significa dizer que você vai colocar a perspectiva da pessoa usuária sempre em primeiro ponto. E se vocês perceberem, os três pilares, eles não são opostos um do outro. Eles são complementares. Então a gente começa mapeando a experiência, passa para entender o contexto, a cultura, as formas de uso, e a gente tem a empatia de colocar a perspectiva da pessoa usuária dentro de todo o processo. E daí, por que eu estou falando tudo isso? Porque é importante a gente entender nesse primeiro momento que a experiência não se fecha no digital. Quando a gente fala muito dessa área de produto, da área de experiência do usuário, UX, UI, vem muito na cabeça projetar tela, artefatos digitais, sites, aplicativos, mas todo material digital produzido dentro da área de UX, de UX, ela é fruto dessa parte da pesquisa, do entendimento, né, do descobrimento, de entender a pessoa. Então, nossa diretriz é sempre a pessoa usuária. E é isso que a gente vai falar aqui agora um pouco sobre esses três pilares fundamentais, né, da área de UX. O primeiro pilar é a experiência, que é exatamente aquilo que eu estava falando agora há pouco, que é a gente tem que ter sempre como norte a pessoa usuária. As decisões que a gente vai tomar dentro de um processo de UX são sempre norteadas pela pessoa, pelos usuários. Então é muito importante que a gente comece sabendo para quem a gente está projetando, o porquê, né? Quais são as características dessas pessoas e é através disso que a gente consegue mapear as possíveis experiências que essas pessoas vão ter com o produto ou serviço que a gente está desenvolvendo. Depois entra o negócio, porque é importante que as decisões sejam norteadas pelas pessoas, que são os nossos clientes, potenciais clientes, né, usuários, mas falar a linguagem do negócio, porque a empresa para a qual a gente vai estar produzindo esse produto, esse serviço, tem que ter um retorno financeiro, né? É o faz-me rir. Então, as decisões das pessoas, elas têm que ser validadas também pela linguagem de negócio. A gente não pode simplesmente chegar e dizer, os usuários, as pessoas usuárias, elas querem trocar um botão para cor fúcsia. E isso tem que ser estudado, isso tem que ser descoberto, isso tem que ser entendido, e qual o impacto que isso vai ter, né, para os negócios. Gente, eu esqueci de dizer, né, que eu estava com isso na cabeça, de antemão, que hoje aqui é São João, então, vez ou outra, vocês vão escutar alguns barulhos de fogos. Então, já me desculpem por isso, mas é São João. Então, voltando, né, retornando, falando sobre essa área de negócios, não é uma característica, assim, que vocês precisam se preocupar tanto no sentido de, preciso entender o negócio de ponta a ponta. Não. Quando a gente fala de negócio, a gente está falando sobre você estar aberto a ter que entender quando o seu líder de projeto ou qualquer outra pessoa for falar com você e disser, olha, a gente precisa estruturar melhor essa ideia para apresentar para um gestor, né? A gente precisa conversar na linguagem que um cliente entenda. A gente não pode dizer só que as pessoas querem ou que as pessoas gostam assim. Então sempre tem essas linguagens, mas que no dia a dia a gente vai pegando. Não é algo tão crucial, assim, assustador, que precisa entender todo o negócio de ponta a ponta. E tem a viabilidade técnica. A viabilidade técnica já entra no contexto de vocês conseguir conversar com as pessoas que geralmente estão no desenvolvimento, né? Desenvolvimento que eu digo, os desenvolvedores, a galera lá de dev.
E isso é bom por quê? Porque dá a gente que está trabalhando com X, com Y, a possibilidade de saber como a gente pode projetar essas experiências. Então, a viabilidade técnica vai desde qual a linguagem que está sendo usada para projetar esse produto ou serviço, essa plataforma, esse aplicativo, porque isso ajuda a gente a saber quais componentes a gente pode usar, qual a melhor forma de conversar, né, de fazer a entrega para a equipe que vai programar essa solução, esse produto. Mas também falando, não é uma característica assim que você precisa saber a grosso modo, de forma total, né? A gente não precisa saber programar, a gente precisa saber dialogar. Então, eu acho que a maior característica de uma pessoa para esse primeiro momento que está entrando na área é esse diálogo, estar sempre aberto a perguntar e a tirar dúvidas e a dizer que, olha, eu tô começando agora e quero entender melhor como é que é. Então, essa parte de viabilidade técnica é sobre isso, sobre entender exatamente quais são as linguagens, como é que a equipe de desenvolvimento faz e como é que você pode somar a eles, né, a essas pessoas. Então, é sempre importante que conseguir um trabalho nessa área de UX, já procura conhecer quem são as pessoas que são do desenvolvimento, conversar qual é o estilo de trabalho deles, está sempre nessa dinâmica de interação. E aqui a gente parte para os perfis profissionais, né, que dentro dessa área de UX tem muitos pilares. Mas falando assim de forma mais geral, a gente tem o perfil generalista, que é aquele perfil que pega o processo de desenvolvimento de ponta a ponta. Então, geralmente, é aquele profissional que consegue trabalhar desde o discovery, né, mapeando quem são as pessoas, sabendo de fato qual que é o problema, até a etapa de delivery, que é quando a gente monta, de fato, a solução, né, o produto. E tem os profissionais que são especialistas, que é o perfil que se dedica a uma área mais específica. Então, no decorrer da minha carreira, eu entrei como um generalista, vamos dizer, né, por exemplo, só que daí eu descobri que eu tenho mais afinidade com pesquisa, research. Então daí eu me especializo nessa área, né? Procuro mais cursos nessa área, me junto com profissionais que têm esse grau de senioridade maior na empresa que eu tenho, ou não, em outros lugares procuro. E daí existe esse perfil. Geralmente, hoje, a gente tem um perfil também que é conhecido como um profissional T, a letra T de tatu, que é aquele profissional que tem uma especialização numa área, né, conhece bem uma área, mas que ele tem também uma geral das outras. Então ele domina uma área e ele consegue conversar com as outras áreas também, de uma forma bem bacana. E separei aqui algumas skills que eu considero importantes nesse primeiro momento, quando a gente está nessa fase de migração, entrando na área de UX, de produto, não é? Então, a primeira é curiosidade. Curiosidade no sentido de ter atenção. E quando eu digo ter atenção, é a gente estar atento a tudo que acontece no universo que a gente quer entrar. Então, nesse primeiro momento, entra a parte de pesquisar no LinkedIn, pesquisar na internet, procurar Instagram, procurar perfis, procurar pessoas. Então, se eu sou uma pessoa que quer entrar na área de UX, vou procurar pessoas que se descrevem que estão na área de UX, para acompanhar, para saber o que eles falam, do que eles estão tratando. É bem interessante a gente ter essa curiosidade, porque a gente já vai filtrando alguns termos que a gente não conhece, então a gente copia lá e já joga no Google e já vai dando uma pesquisada, a gente já acha um artigo, já é bacana para ter esse filtro. Uma segunda característica é a constância, no sentido de entender que o aprendizado ele é um processo contínuo. Então, quero migrar ou quero entrar para a área de UX, eu vou começar a estudar agora e eu vou continuar sempre estudando, porque é um processo contínuo. Mesmo dentro da área, mesmo você, o grau de senioridade que você tiver, júnior, plênio, sênior, especialista, essa característica da constância, de entender que o aprendizado ele é contínuo, é bacana você manter, porque te ajuda a sempre estar aberto a ouvir,
ouvir opiniões, ouvir as pessoas, que é uma característica bem essencial nessa área da gente, de UX. E uma terceira é a proatividade. Então, a proatividade significa você correr atrás mesmo, né, assim, a grosso modo. Então, procurar grupos de pessoas que falam sobre o X, interagir com esses profissionais, essas pessoas profissionais da área, é um passo bem importante esse, porque ajuda realmente a gente procurar lá no LinkedIn, se eu tenho interesse em pesquisa, vou procurar perfis de pessoas que são da área de pesquisa, e daí eu já troco um papo, mando uma mensagem, diz, olha, eu estou começando na área agora, tenho interesse, gostaria de acompanhar teu trabalho e trocar figurinhas no futuro próximo. E daí você já deixa essa pessoa no radar de network, né? Já ajuda bastante depois, quando você estiver estudando, lendo alguns artigos, tiver com as ideias borbulhando na cabeça, algumas dúvidas, você já troca com essa pessoa. E também é interessante fazer mentoria, porque ajuda muito a gente trocar ideia com profissionais, com pessoas que já estão dentro da área, né? Ou que têm algo a acrescentar a gente. É sempre bacana a gente ter essa escuta atenta, né? Esses ouvidos atentos. E o de bônus, eu coloco aqui participar de hackathon, porque a hackathon são aquela atmosfera que desafia a gente para solucionar um problema, né? Que tem pouquíssimo tempo, são geralmente 2 dias, e a gente tem aquela equipe multidisciplinar. Eu, quando comecei, meu primeiro contato com desenvolvimento, assim, com desenvolvimento que eu digo é com a equipe de desenvolvimento, desenvolvedores, programadores, foi em hackathons, que eu pude entender como é que era essa etapa de entrega, né? O que é que a pessoa designer fazia e o que é que a pessoa programadora fazia. Então, é bacana a gente entender, a gente saber essas partes, e o hackathon ajuda muito. Geralmente a gente encontra na internet esses eventos, é bem bacana. E aqui, gente, aquela questão que eu tinha falado lá em cima na minha apresentação do plano de desenvolvimento individual. O plano de desenvolvimento individual te ajuda a estabelecer metas, e daí você vai fazendo meio que um checkpoint, né? Vai fazendo a lista de metas concluídas que te ajudam a caminhar. No meu caso, quando eu estava estudando para migrar para essa área de UX, eu coloquei no meu plano de fazer essas leituras, que é lá do repositório do Lemux, as leituras mensais de UX, com a intenção, a minha intenção, na verdade, era não parar de estudar a área de UX, porque eu tinha esse receio, né, de conseguir um emprego e desacelerar essa parte de estudo, de curiosidade, porque geralmente a gente mantém a curiosidade maior quando a gente está nessa fase de descoberta, né, de querer entrar na área. Mas é interessante a gente manter algum ritmo de aprendizado, de leitura, mesmo dentro da área, esse ritmo de curiosidade, aquelas características que eu listei acima, a curiosidade, a constância e a proatividade, são características que elas independem do seu nível de senioridade, então é bacana a gente começar desde agora e mantê-las no decorrer da nossa carreira profissional. E o plano de desenvolvimento individual, PDI, vai te ajudar só a te nortear. Então a gente começa escrevendo as áreas de interesse num papel. Então vou pegar um papel e coloco lá, tenho interesse em X, tenho interesse em pesquisa, tenho interesse em visual, né, o vídeo. E daí vou lá no LinkedIn ou outras plataformas profissionais, pesquiso profissionais nesse sentido. Eu, por exemplo, tenho interesse na área de pesquisa, e foi através do LinkedIn que eu achei a Elisa Volpato. E eu comecei a ler bastante os artigos da Elisa Volpato lá no Medium. Então, é interessante isso, né? Separe os materiais de leitura, os artigos, coisas que você viu nos perfis, coisas que as pessoas comentaram, e definir um horário de estudo. Ah, eu tenho meia horinha a cada dia, ou eu tenho 3 horas por semana para estudar. Então, é sempre importante ter essas metas bem, assim, esses pontos bem definidos de você colocar nesse esse prazo, na verdade. Então, converse e se apresente às pessoas. Foi aquilo que eu já falei antes. Mandar uma mensagem dizendo que tem curiosidade na área e que quer acompanhar o caminhar profissional de determinada pessoa, e já deixa como network. Então, essas ações aqui listadas são para ajudar, né, a montar esse plano. Então, defina pequenas ações, por exemplo, ler um artigo, coloque um prazo para essas ações,
Por exemplo, leia um artigo 2 vezes por semana. Defina um indicador de sucesso, que seria, no caso, vou ler esses artigos 2 vezes por semana, e o que é que eu vou tirar disso? Eu vou escrever algumas notas sobre esses artigos. Pegar um caderninho e escrever o que é que eu aprendi lendo esses artigos. E também anotar os recursos e custos. Por exemplo, vou participar de um evento falando sobre UX da Mergo e da Todas as Letras. Você já anota, é um custo, né? Esse recurso é gratuito, vai estar disponível na plataforma do YouTube, está lá dentro do meu PDI, vou fazer esse curso, vou participar desse evento. Então, basicamente, o PDI ele tem esta cara. São as ações, prazo, indicador de sucesso. O indicador de sucesso ele é bacana porque ele te ajuda a tirar uma métrica, né, do quanto você está aprendendo com aquilo. Então, por exemplo, eu estou fazendo as leituras, eu leio um livro da área de UX por mês, e como meu indicador de sucesso, eu faço um resumo desse livro e disponibilizo para a comunidade. Tanto para a comunidade quanto para mim mesmo, quando eu quero revisitar os conceitos, porque ajuda muito a fixar os conceitos quando a gente faz esses resumos, quando a gente toma nota, né? Escreve umas notinhas, o que é que a gente fez. E o custo, né? O meu custo, o recurso, no caso, seria o valor do livro. Paguei R$ 30 nesse livro. Tudo isso entra lá no meu recursos e custos. E, basicamente, é isso. A área de UX, esses primeiros momentos, a gente precisa estar atento a ter curiosidade, né? A curiosidade é o que mais vai mover a gente. Então, procure os profissionais, não tenham vergonha. Esse primeiro momento que a gente está começando, os profissionais geralmente são muito abertos. As pessoas da área de designer, de experiência, como um todo, são abertos a conversar. Procurar mentoria, tem sites que fazem mentorias gratuitas. Procurar grupos para vocês interagirem, tirarem dúvidas. Geralmente os grupos reúnem profissionais de diversas senioridades, né, profissionais começando e profissionais que já estão no mercado há muito tempo. Então é muito bacana a gente ter sempre essa disposição. E, no mais, sucesso a todas as pessoas que têm interesse nessa área, porque é uma área bem bacana. Aqui estão as redes sociais de todas as letras, para quem quiser acompanhar a gente lá. Então procura a gente pelo LinkedIn, pelo Instagram, pelo Facebook. E aqui estão as minhas redes sociais, né? Pedro Isidio, o meu Twitter, o meu Facebook, o meu Instagram, e já aproveitando aqui, eu comecei com esse Instagram há pouco tempo, que é o @Pedro, o X, designer, que eu estou falando um pouco sobre essa área de UX. Então, estou aproveitando esse espaço para falar sobre essa migração, os primeiros momentos na área de UX. Estou pretendendo compartilhar um material bacana lá com vocês. E tem o meu LinkedIn também para quem quiser me adicionar. Fico aberto para trocar ideias. Quem quiser aprofundar mais a conversa, perguntar como é o meu dia a dia de trabalho, entender melhor como foi minha migração e afins, estou super aberto. Vocês podem me procurar sem problema algum. E é isso, gente. Muito obrigado. E só para comentar, o Notion, né, onde eu estou disponibilizando os meus resumos, vou mandar também no chat aqui depois, lá aqui do Facebook, do YouTube, para vocês poderem visitar lá e trocar uma ideia comigo. Então podem ler esses resumos e chegar para mim e trocar uma ideia. Tem muita coisa lá bacana. Primeiramente, Pedro, muito obrigada pela sua apresentação. Você já deu essa apresentação antes lá no Todas, né? Foi bem legal trazer para cá. Como não teve uma pergunta especificamente, eu queria trazer uma pergunta. Você falou muito de iniciativas, ir para hackathon, procurar pessoas mentoras, procurar comunidades. O que você diria para uma pessoa que é mais introvertida, que é mais tímida, que tem essa dificuldade de entrar nesses meios? Que dicas você daria para essa pessoa mais tímida que quer começar como product designer e, enfim? Certo. Certo. A gente pode fazer
cada pessoa, na verdade, vai descobrindo qual o melhor método que ela tem de aprendizado, né? Então, tem pessoas que aprendem lendo, tem pessoas que aprendem acompanhando. Então, para pessoas que são mais introvertidas, pode ser uma opção observar. A gente vai lá no perfil desses profissionais, a gente não precisa bater um papo, a gente só observa o que é que eles comentam. A gente pode fazer algumas leituras, ler os artigos, a gente pode estar ali nos grupos só de olho mesmo, sem interagir muito, mas de toda forma fazendo aquela sombra, né, procurando, olhando do muro, né, olhando do alto, o que é que está acontecendo. Maravilha. Lá no Todas, né, inclusive, a gente tem uma galera que fala muito e uma galera que só fica lento. A Allen fez aqui uma pergunta, que é: quais as diferenças na rotina de Product Designer e UX Designer? Certo. Olha, a área de produto, né, o Product Designer, tem uma visão mais voltada para negócio. Então, é aquele profissional que vai estar junto ali do PO, né, do Product One, vai estar ali junto do PM, fazendo esse mapeamento do negócio, né, o que é esse negócio. E a área de UX pega basicamente mais essa parte de digital, de projetar, de fazer a ideia rodar, né, assim, de produzir mesmo, essa etapa de prototipar, vamos dizer assim, né, de UX. Então, basicamente, é essa a diferença. O Product está mais ligado para negócio, que é uma visão que hoje a gente não está tão puxada para o X. O X está mais nesse sentido de projetar. Certo. Mais alguém tem perguntas? Porque mais 3 minutinhos a gente vai fechar para dar a pauta para a próxima atividade. Então, quem quiser perguntar, o momento é agora. O pessoal nos comentários está elogiando muito a dica do PDI. Eu vejo que é difícil, né? A gente, ainda mais com tanto conteúdo disponibilizado para as pessoas, hoje gratuitamente, né? A área de tecnologia tem muito conteúdo gratuito. Então, o pessoal se perde com tanto conteúdo. Então, esse PDI, esse plano de educação, de estudo que você montou, bastante pessoa elogiou bastante. Sim. Apareceu aqui uma pergunta do Leandro. E o UI Designer, onde fica? O UI, ele faz parte do processo como um todo, na verdade, né? Porque as decisões do design visual, eles só vão poder ser executadas com todo esse processo. Então, a gente tem que saber para quem a gente está projetando, qual é o nosso problema, a nossa dor, porque lá no final das contas, o design visual, né, o UI, ele vai montar a tela, ele não pode colocar um botão aleatório, né? Ele vai colocar de acordo com a equipe de research trouxe para a gente que nosso público é 18 a 30 anos. E daí a gente sabe que de 18 a 30 anos, estou dando um exemplo, de 18 a 30 anos, as pessoas usam mais o touchscreen. Então, nossa experiência vai ser voltada para o touchscreen. Nossas principais ações vão ter que ser acessíveis por touchscreen, porque é o público que a gente está atacando. Então, as decisões de UI, no final das contas, elas são um somatório de todo o processo. Valeu. A gente tem alguns segundos para finalizar, então, gente, não dá para pegar mais pergunta, mas o Pedro vai continuar aí no chat. Então, Pedro, você compartilha no próprio chat do evento, livros que você recomenda para quem está começando, dicas de locais onde a gente pode ler, onde se pode ler mais artigos. Aí, gente, o Pedro vai estar aqui no chat, vocês podem também perguntar diretamente para ele. Sim. Ele vai postar, porque agora a gente tem que fechar para ir para a próxima palestra. Então, muito obrigado, Pedro, de verdade, novamente, por estar aqui compartilhando essa vivência. Não esquece, pessoal, que a gente está com o lance da cortesia rolando, e é para compartilhar o conhecimento que vocês estão aprendendo aqui no evento hoje. Porque compartilhar conhecimento é um valor muito importante, tanto para a Mel quanto para todas as letras. Então, esse post do LinkedIn, não esqueçam de compartilhar o que vocês estão aprendendo.
tá? Então, a gente vai encerrar por aqui e se preparar para a próxima palestra. Muito obrigado, gente. Boa noite. Boa noite.